Fala galera, eu sou o Marcos, desenvolvedor de software e engenheiro de dados, com experiência aí de mais de 10 anos em tecnologia, passei por algumas empresas e eu resolvi iniciar esse canal aqui para poder difundir um pouco mais sobre os conhecimentos da tecnologia e passar um pouco de conhecimento para as pessoas, tirar dúvidas e colocar bastante material aí open source na internet. Olá, estou começando mais um vídeo de Python aqui. E hoje eu vou entrar aqui no mérito de explicar o que é condicionais, tá? Para que serve condicionais, como usa e como é que aplica isso na linguagem Python. Bom, primeiro vou fazer uma parte mais teórica que é explicar condicionais é uma forma de você fazer verificações e tomadas de decisões, tá? O que é isso? É você às vezes pegar um valor de uma variável, uma validação, aplicar ali em cima para saber se você vai por um caminho ou se você vai por outro caminho, tá? Para isso, separei um exemplo aqui simples, tá? Que é um exemplo que está usando o que foi explicado no outro vídeo, que é o uso de funções, tá? Aqui em cima tem um negócio legal para explicar também, que é constante. E aqui embaixo o esquema de printar o valor da função, que é o retorno, que também foi falado lá no outro vídeo. Bom, começando aqui, esse programa daqui é sobre cálculo de média. Como eu já falei anteriormente também aqui em outro vídeo, é legal você se adaptar a utilizar o inglês nas coisas, por conta aí que eu expliquei de projetos exteriores, às vezes você trabalhar com gente que não é brasileira, etc. Então, é legal se acostumar com isso. Então, tem um pouco aqui de inglês aqui. Nesse caso aqui tá errado o nome, eu vou alterar, tá? É, vou botar aqui, tá algo assim, só... E eu ajudo a traduzir aqui também, tá? Então aqui em cima, a primeira linha, vamos explicar o que essa linha está fazendo. Aliás, primeiro vamos rodar, só para mostrar aqui como é que esse programa está se comportando e eu vou explicando ele. Então tá aqui, eu estou dando o resultado de approve, de failed, de approve, de approved, onde approved é aprovado, failed é reprovado, tá? Isso do inglês para o português. Aqui em cima, na linha 1, vamos começar aqui. Eu defini uma constante, tá? Cujo valor dela é 5. Constante em Python. Constante em Python nada mais é do que uma variável. Só que a forma com que você coloca de nome nela, você vê que eu declarei aqui const tal, ela está escrito como constante aqui, etc. Então, é interpretativo que é uma constante. Mas esse valor, você vê que esse valor ele pode ser utilizado aqui, ó, e por convenção a gente declara constantes aqui maiúsculo e declara um valor para ela. A constante do Python, o objetivo é que você não mexa nesse valor, ou seja, é um valor fixo que vai ter aquele uso prolongado fixo por qualquer trecho do código. Mas isso é uma convenção, ou seja, ele pode sim ser alterado, tá? Em algum momento. Mas é não usual fazer isso. Então, por isso está aqui. Por que eu estou usando a constante aqui? Para definir que a média de aprovação é 5, ou seja, 5 é a média, independente de quem executar qualquer função, eu sempre vou olhar para o cálculo de média para ver se está igual ou maior que 5, tá? Para ser aprovado, no caso aqui nesse contexto aqui, menor do que 5, tá? Reprovado. Então aqui, primeira função, tá? Que a gente tem na linha 3, você vê que eu gosto de pular uma linha sempre para visualmente ficar interessante de você olhar as coisas. Então aqui você pula uma linha, tá aqui a função. Então aqui é a definição da função e os três parâmetros dela, que são nota 1, nota 2, nota 3. Tá? Em inglês aqui, grade é nota. Aqui eu já declarei uma variável chamada average, que vai receber a conta usando as três variáveis que eu passei. Então, entre parênteses aqui para que ele faça essa operação primeiro, então, nota 1, nota 2, nota 3, e depois aqui a barra, que é a operação de divisão por 3. Por que 3? Porque são três caras aqui. Se fossem 4, seriam 4. Isso é cálculo de média ponderada básica. Então, é o número de caras aqui dividido aqui. Então, funciona dessa forma. Então, o resultado dessa conta é armazenado aqui no average, que é uma variável, tá? E essa variável é retornada, tá? Minha próxima função, para que aqui é só a definição da função, então se ela não for utilizada,
ela não terá nenhum uso efetivo na execução do programa. As funções escritas elas têm que ser utilizadas para que elas realmente façam uso do que elas propõem para ser feito. Então aqui eu pulei uma linha de novo, próxima função. Então aqui nessa próxima função é o verify approved, que é verificar aprovado em português. Tá aqui nota 1, nota 2, nota 3, tá? E aqui embaixo tem a declaração da variável aqui, da average, que vai receber aqui o retorno da função de cima. Que você clica duas vezes, ó, vai mostrar aqui a função de cima. Você passa aqui o mouse nela, ele mostra como é que é a função, ó, para quem for usar. Tá aqui, ó, o nome dela, a definição e que ela recebe 3 variáveis, tá? Então, esse cara daqui está passando as 3 variáveis que ele já recebeu aqui em cima. Então, basicamente, é a operação de passar a variável para frente, né? Recebeu as 3, passou para esse cara daqui e recebeu no average. Apesar de ter o mesmo nome, tá? Esse average dessa função e esse average aqui são diferentes, tá? Então, são variáveis que funcionam no escopo dessa função, ou seja, esse average ele existe aqui, enquanto que esse average existe aqui. Então, eles são diferentes. Então, eu gosto, tá? É uma opinião minha, eu gosto de usar o mesmo nome, porque as coisas têm significado, então eu posso pesquisar no código e vir encontrando todas as referências para alguma coisa, tá? Por mais que estejam em vários usos de várias funções. Então aqui eu estou utilizando ainda o average, mas você tem que entender que esse average não tem nada a ver com esse average aqui, tá? São variáveis diferentes em regiões de memória diferentes. Bom, quando recebe esse valor, aqui vem o condicional. Bom, o condicional segue essa sintaxe aqui. O que é a condicional? Aqui, a condicional daqui está uma comparação, tá? Então, o que eu estou fazendo, tá? Com esse comando if aqui é a palavra reservada, assim como def também é a palavra reservada. Então, eu estou validando e if em português é o se, tá? E aqui é o se não. Então, aqui você tem se o valor dessa variável aqui, ou seja, ele vai consultar o valor armazenado nessa variável, for maior ou igual, e aí a ordem é assim, você não pode escrever igual, maior, tá? Não funciona, vê que ele já dá erro, tem que ser maior, igual, mas poderia ser maior, poderia ser menor, ou poderia ser uma comparação, tá? Que vamos supor que você quer o valor idêntico, né? E aí você colocaria igual, igual. Então aqui, maior, igual, e aqui é constante, tá? Ou seja, o que ele está fazendo no fundo aqui? Ele está comparando se o valor que ele tem armazenado em average, que é o resultado da média dessa função aqui, tá? Se esse valor for maior ou for igual ao constante aprovado, tá? Ele vai retornar aprovado. Ou seja, se aqui for 5 ou maior que 5, porque aqui em cima é 5, tá? Ele vai retornar aprovado. Só que e se o valor for menor? 4.9, 4, 3, 2, 1, 0, ele vai sempre cair aqui. Então, esse caso, ele cai apenas de 5 para cima e aqui menor do que o valor 5, ou seja, de 4.999 para baixo. Então, aqui embaixo, quando a gente executa, ele já está fazendo essa conta. Então, agora para a gente ver o retorno dessa função aqui, só para ficar bem claro, a gente pode colocar aqui, ó, print average. Esse print aqui vai ser removido na versão final desse código, e só para avisar esses códigos, eu estou subindo tudo no meu GitHub, por isso que eu boto meu GitHub nos comentários, na descrição, que tem todo o exemplo lá, você pode pegar esse código e testar à vontade, tá? Então aqui eu vou botar esse print não vai para a versão final, mas ele é um teste. Ele é para a gente ver o valor dessa variável aqui antes da comparação. É interessante às vezes usar esses prints em versões que não são as finais, justamente para você entender como estão as coisas. Vou voltar a executar do outro jeito que eu tenho executado nos vídeos, só para que todo mundo consiga executar. Então aqui, ó, Python conditional.py ele executou. Então, ó, no primeiro caso aqui você viu, eu passei 6, 6 e 6. Como são números iguais aqui, a conta vai dar 6. E tá aqui, ó, 6.0, tá? E ele bota como aprovado, tá? Aí depois aqui, ó, 4 também, 3 números iguais, vai dar 4 e vai dar failed, quer dizer, reprovado. Ou seja, ele está retornando aqui. Isso aqui, quando eu boto entre aspas simples ou dupla, tá? Então eu só poderia fazer assim também, ó. Isso é uma string, tá? Então é uma frase.
String a gente pode traduzir em frase, texto, etc. Então, essa mensagem aqui é impressa direto como texto. Isso aqui é um número. Então, aqui direto assim é um número, aqui também é um número, aqui é uma frase ou um texto, ou uma string. Mais comum você usar string, tá? Então, decora aí que string é frase ou texto. Então, executando de novo, olha lá. Mesmo resultado. Deixa eu salvar aqui. Executa de novo, mesmo resultado. E você consegue ver que não fez diferença usar aspas duplas ou aspas simples. Dá na mesma, tá? Vou voltar, executa de novo, mesma coisa. Então, o 4 aqui, failed, ele caiu aqui embaixo. O 5 approved, ele caiu aqui. E aqui deu mais um 5 approved. 5 aqui 3 vezes, então vai dar 5. Aqui eu já diferenciei os números, tá? Mas realmente também deu 5. Aqui você pode ver que eu vou aumentar aqui para a gente ter um outro valor. 448. Então, olha o último aqui, ó. Ele já mudou o valor, deu 5.3 e deu aprovado. Por quê? Porque ele está caindo aqui. Então, ele verifica e entra aqui dentro. Sempre que ele falhar, ele cai aqui. Aí eu te digo, a sintaxe é assim, tá? É um if, a comparação ou as comparações, tá? Tem como você fazer várias comparações. Eu vou escrever isso aqui de uma outra maneira para você ver que o if ele pode ser bastante utilizado. Eu posso colocar assim, só que assim eu vou ter um problema. Assim eu estou dizendo que o average, o valor dessa variável average tem que ser maior, que é constante. Ou seja, o 5 já não funciona mais. E aí, ó, no caso do 5 aqui, passa a dar reprovado. Não é o que a gente quer. 5 tem que ser aprovado também. Então, qual outra forma eu poderia escrever isso aqui, tá? Seria assim, ó. Vou executar isso aqui. Nesse caso aqui, quando eu executei o comando errado, tá? Eu botei um end, eu deveria botar um or aqui. Deixa eu corrigir isso aqui. Então, volta aqui. Agora funciona. Tá, então vou explicar a diferença dos dois aqui, inclusive do que eu coloquei errado. Quando eu vi o resultado ali, eu estranhei e voltei e vi que estava errado. Então, a questão é a seguinte. Aqui eu estou usando um or, que em português você pode traduzir para ou. E aí ele começa a fazer duas condicionais, tá? Ó, uma coisa aqui, ó, tem que ter esses dois pontos no final aqui sempre, tá? Assim como na função aqui é obrigado a terminar com dois pontos e ter a tabulação, tá? Aqui a tabulação da função. O if ou else é a mesma coisa, então você não pode deixar assim, dá erro. Aqui também você não pode deixar assim, dá erro. Não pode tirar aqui, ó, ele já não entende mais. Então isso é um pouco de decoreba. Tem que entender que abrir um comando novo com dois pontos aqui no final, tem que tabular. E esses tipos de comandos, como definição de função, if, else, etc., você tem que botar dois pontos no final. E pula a linha para fazer, pula a linha e dá a tabulação. E aí funciona. Agora vamos aqui. Or é outro. Ou, né? O que é o ou aqui? Significa que ou essa condição, ou seja, essa condição inteira aqui, ou essa outra condição atendem o que você quer. Então, se for maior, ele entra. Mas se for igual, ele também entra. E tudo que não se encaixar aqui, cai aqui. Então, é esse, ou esse aqui embaixo. Então, a maneira de pensar é mais ou menos essa. Por que falhou antes? Antes eu usei o AND. O AND é diferente. O AND, em vez de ser ou, ele é e. E aí, como é que funciona? É essa condição e essa outra condição juntas. Tá? Então, são as duas juntas. As duas juntas significa o seguinte: ele teria que ser maior e igual ao mesmo tempo, o que nesse caso não dá para acontecer, mas podem haver situações onde você quer usar o AND, tá? Ou seja, tem que atender uma condição e a outra necessariamente para entrar no seu if, senão ele vai para o else. Então aqui eu vou voltar como estava antes, maior igual, vou reexecutar para a gente ver o resultado, voltou a funcionar direito, tá? E aqui é o seguinte, esse caso aqui, tá? O else aqui, ele não é obrigatório, tá? Ou seja, você pode ter um if sem else. Vou executar de novo. Você vai ver que teve um none aqui, porque esse none é vazio, porque eu não retornei nada. Então, ele tentou imprimir algo que não retornou nada. Mas o exemplo aqui foi só para mostrar que você pode ter um if sem o else.
Só que se você está imprimindo ou utilizando o retorno de uma função, é interessante que ela tenha algum retorno. Então, o que eu poderia fazer aqui? Ó? Return, aí vou botar com aspas duplas que nem está ali, failed. Então, executa e ele volta a funcionar. Tá, e agora como é que está aqui? Se ele for 5 ou maior que 5, ele retorna aprovado. Só que o comando de retorno, tá? Ele termina a função. Então, o comando de retorno ele sai da função. A função acaba. Então, se ele cair em qualquer bloco retorno do 11, ele acaba. Só que como esse if aqui só entra aqui dentro se for 5 ou maior que 5, para os casos que o valor do average for menor que o 5, ele não vai entrar aqui. Então, ele não vai executar essa linha 11. Esse approved não vai sair. Então, ele não vai retornar esse cara. Como ele não retorna, ele vai para a linha 12. E a linha 12 tem um failed aqui. Então, essa linha 12 aqui vai ser executada e vai retornar. Então, agora eu passo a ter retorno para todo mundo. Então, assim, são duas formas de fazer, tá? Funcionam todas elas e eu encaro da seguinte forma. Você tem que saber o máximo de formas possíveis de você executar funções, de você tomar decisões e para caminhos, etc. Porque num cenário real você vai ter muitas funções, programas grandes e às vezes para ficar mais rápido, para economizar linha de código, você vai acabar adotando metodologias diferentes, tá? Então eu vou voltar aqui. Então aqui é o comando if, tá? A gente explica como é que faz uma comparação de valores. Você teve também o operador AND e OR, que é para combinar várias coisas. Mostrei como funciona o else, tá? Então aqui, ó, voltando seria assim. Mostrei que o else também não é obrigatório, pode deixar assim. Então aqui foi isso aqui explicando como é que funciona condicionais em Python. Valeu, obrigado.